Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Quase 1.500 quilos de maconha foram encontrados, escondidos no meio de uma carga de soja numa rodovia do interior de São Paulo. E está longe de ser um caso isolado, né? Um levantamento da Polícia Militar Rodoviária, divulgado com exclusividade aqui para o Jornal da Record, mostra que quase 130 toneladas de drogas foram apreendidas em rodovias de São Paulo só esse ano. O caminhão foi identificado por uma câmera de monitoramento assim que cruzou a divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. A abordagem foi feita na rodovia Raposo Tavares, em Marília, no oeste paulista. Os policiais encontraram cerca de 1,5 toneladas de maconha. A droga estava escondida em meio à carga de farelo de soja. Segundo a investigação, a droga geralmente vem do Paraguai e da Bolívia. Entra pelos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e depois segue para São Paulo. Nós temos o Porto de Santos, nós temos o aeroporto de Guarulhos. Então, aqueles traficantes que querem exportar a droga, eles utilizam desses meios, né, para levar isso para outros países. Um levantamento da Polícia Rodoviária de São Paulo, divulgado com exclusividade para o Jornal da Record, mostra que este ano foram apreendidas quase 130 toneladas de drogas nas rodovias paulistas. O setor de inteligência também identificou um aumento no uso de ônibus interestaduais para o tráfico de drogas. Em 5 anos, 600 passageiros foram flagrados com mais de 23 mil quilos de entorpecentes. Na cidade de Garça, um motorista foi preso em flagrante depois de uma perseguição que se estendeu por mais de 80 quilômetros. No carro havia 270 quilos de maconha. O estado de São Paulo tem 24 mil quilômetros de estradas. Boa parte dessas rodovias é monitorada por câmeras com tecnologia de inteligência artificial, que conseguem fazer reconhecimento facial e até identificar placas de veículos suspeitos. Uma grande quantidade de dados que vão sendo enviados para os nossos agentes de inteligência e passam para as nossas equipes de campo e elas fazem as abordagens buscando ser o mais certeiro possível. Presidente da Câmara reage às críticas do governo e defende texto antifacção aprovado pelos deputados. O Jornal da Record mostra como fica a situação de clientes do Banco Master, que investiram dinheiro na instituição. Caminhão derruba passarela e deixa um morto em estrada no Rio de Janeiro. Motorista que teria sido amarrado com bombas no Rodoanel confessa que inventou a história. Exclusivo, nossos repórteres entram em Gaza e mostram como está a situação depois do cessar-fogo. Na COP30, presidente Lula entra nas negociações e abre diálogo com 9 países e blocos para evitar fiasco da cúpula de Belém. E a preparação para um dos maiores clássicos do Brasil, Corinthians e São Paulo, amanhã na tela da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco, fuja de cilada financeira. Mais um jovem é preso suspeito de incentivar a violência pela internet. Foi em São Paulo, ele estava planejando ataques a tiros. E esse caso foi descoberto com informações que foram passadas pelas autoridades norte-americanas. Policiais saíram para cumprir os mandados na zona leste da capital. Na casa do suspeito, de 19 anos, foram apreendidos roupas usadas em postagens nas redes sociais, um colete à prova de balas e anotações com senhas para dezenas de endereços da internet. Samuel Torres de Oliveira foi preso em flagrante e levado para prestar depoimento. Ele é uma pessoa solitária, é um jovem de 19 anos que abandonou a escola, não se formou. Ele não tinha amigos, os amigos dele eram virtuais. A investigação começou após uma alerta da Agência de Segurança Interna dos Estados Unidos à Polícia Brasileira. O comunicado informava que o perfil do suspeito em uma rede social no Brasil publicava conteúdos perigosos, com mensagens violentas. Samuel mantinha contato com um americano que já era monitorado nos Estados Unidos. Essas informações, originalmente, elas são provenientes da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, da Divisão de Inteligência e Segurança Interna. A gente consegue, por meio de
investigações eletrônicas chegar aos autores das publicações e sempre que envolve crianças, adolescentes, escolas, a gente dá uma prioridade a mais. Nas redes sociais dele foram encontradas mensagens e conversas em que o suspeito incentivava a violência e pedia ajuda para realizar ataques armados. Investigações focadas em redes sociais são cada vez mais comuns. Em julho, 22 pessoas foram presas suspeitas de atacar moradores de rua. O grupo era financiado por uma pessoa que vivia na França. Na operação de hoje, um celular e um computador foram apreendidos e vão passar por perícia. A defesa considerou a prisão em flagrante ilegal, pois o cliente não cometeu nenhum crime e vai pedir que ele responda em liberdade. No Rio Grande do Sul, uma investigação da Polícia Federal revelou que criminosos usaram a inteligência artificial para criar conteúdo sexual de deputados e senadores. Imagens falsas que eram compartilhadas na internet. A operação cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em Lajeado, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Celulares e HDs foram apreendidos, além de falsos conteúdos sexuais produzidos com inteligência artificial, os chamados deep nudes. Fotos com teor racistas e símbolos nazistas, também publicados na internet, foram anexados ao inquérito. Houve a publicação desses deep nudes de parlamentares federais, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, e posteriormente verificou-se que há também essa possível incitação ao preconceito em relação ao racismo e o nazismo. Os suspeitos são investigados por crimes como apologia ao nazismo e divulgação da intimidade sexual de parlamentares. A Polícia Legislativa do Senado identificou postagens suspeitas em redes sociais. O inquérito está sob sigilo. Entre as publicações estaria uma imagem falsa da senadora Soraya Tronic. Em nota, a assessoria da parlamentar disse que ela não foi informada se de fato está entre as vítimas do investigado e que tem plena confiança no trabalho da Polícia Federal. Os suspeitos foram ouvidos e vão aguardar a conclusão do inquérito em liberdade. Se condenados, a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Um caminhão derrubou uma passarela no Rio de Janeiro. A estrutura caiu em cima de um carro que passava pela rodovia. O motorista morreu. O acidente aconteceu na BR-116, em Magé, Baixada Fluminense. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a caçamba do caminhão estava levantada quando o motorista atingiu a passarela. A estrutura caiu sobre o carro de José Antônio da Mota Mendes, de 62 anos, que morreu na hora. O caminhoneiro foi levado para o hospital da região com ferimentos leves. A rodovia chegou a ficar interditada nos 2 sentidos. A Polícia Civil realizou uma perícia no local e investiga o acidente. Em Minas Gerais, 87 pessoas foram presas numa operação da polícia para coibir a violência contra as mulheres. Esta adolescente de 16 anos foi abordada em um jogo na internet. Um perfil desconhecido começou a assediá-la e, como a jovem não correspondeu, vieram as ameaças. Falando que eu ia ficar com ele de qualquer jeito, que era pra tomar cuidado na rua, que ele sabia qual ônibus eu pegava para ir pra escola, aonde eu morava. Desesperada, a garota contou à família o que estava acontecendo. A mãe dela registrou um boletim de ocorrência. Hoje, em Minas Gerais, policiais civis cumpriram 104 mandados de prisão contra denunciados por violência contra as mulheres. O foco é exatamente a repressão de toda e qualquer forma de violência contra as mulheres e também a conscientização das mulheres da importância de denunciar desde a primeira violência sofrida. Policiais realizaram ainda mais de 350 visitas a mulheres que estão sob ameaça no estado. O objetivo é fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas. A ação marca o início de uma iniciativa mundial comandada pela Organização das Nações Unidas. O grande desafio são as ações que implicam em violência não só física, mas psicológica, moral, sexual, patrimonial contra as mulheres. No Rio, a polícia prendeu uma quadrilha especializada no roubo de celulares. Os criminosos obrigavam as vítimas a desbloquear os aparelhos e faziam compras e transferências bancárias.
De moto, criminosos cercam a vítima e, em segundos, o celular é levado. Quem está de carro também não escapa. O interesse maior dos assaltantes são os dados bancários. Por isso, eles ameaçam as vítimas para conseguir as senhas. Um integrante da quadrilha fazia compras de produtos caros e transferências bancárias. Tudo muito rápido, antes que a vítima conseguisse bloquear o aparelho remotamente. Também temos a outra parte da organização, que são as pessoas que oferecem as suas residências para receber as mercadorias que foram compradas com os dados da vítima. Não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. Dos 8 alvos dos mandados, 6 foram presos. Uma das pessoas detidas é a suspeita de receber as encomendas. Os policiais apreenderam aparelhos celulares, joias e dinheiro levados das vítimas. Em 5 anos, quase 8 milhões de famílias passaram a ter algo que para muita gente é básico em casa: um banheiro. Esse levantamento usou dados do IBGE e apontou um avanço que impacta diretamente na saúde das pessoas. Uma ação simples e rotineira, como escovar os dentes, já foi complicada para a Sulamita. Ela e a família vivem nesse conjunto habitacional há 8 anos. Uma realidade bem diferente do local onde morava, sem nenhuma estrutura de saneamento. Tinha um esgoto, passava um córrego atrás, então ali já despejava direto, então não tinha para onde correr. A realidade dela é a mesma de muitos brasileiros. Um levantamento mostra que 98,3% dos domicílios brasileiros contam com banheiro de uso exclusivo. Em 2019, esse índice era de 97,7%. Isso significa que, nesse período, quase 8 milhões de casas passaram a ter banheiro próprio. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o acesso já alcança quase 100% das residências. Na região Norte, subiu para 92,2% e no Nordeste, para pouco mais de 96%. Apesar da melhoria, mais de 4 milhões de pessoas no país ainda não têm acesso a banheiro nas residências. Cada região tem as suas particularidades, os seus respectivos desafios. É preciso mais investimento, mas estamos evoluindo. Para a Sulamita, ter um banheiro em casa significa dignidade. Muito melhor, né? Você ter a sua privacidade, você ter uma porta no banheiro, é outra realidade, né? O Jornal da Record mostra com exclusividade agora uma das regiões mais destruídas da faixa de Gaza. Somos a primeira emissora brasileira a ter acesso a essa parte do território depois do acordo de cessar-fogo. Israel voltou a permitir a entrada de jornalistas na faixa de Gaza sob escolta militar, um mês depois do acordo de cessar-fogo com os terroristas do Hamas. Em apenas 2 minutos de viagem neste veículo do Exército, cruzamos a fronteira israelense e chegamos a uma base instalada na área urbana da cidade de Gaza, ao norte do território. Aqui atrás de mim, o bairro de Shujaia, nos arredores da cidade de Gaza. Segundo o Exército, esse ainda é um campo de batalha ativo. A população civil palestina não está morando nessa região. É uma área que segue sob o controle militar de Israel. A 200 metros daqui, em meio a essa destruição, foi traçada a linha amarela, que delimita a área sob controle das forças israelenses da região que segue sob domínio do grupo terrorista Hamas. O porta-voz do Exército de Israel afirma que quase todas as casas dessa região escondiam túneis e explosivos dos extremistas. Almost every single house. Essas imagens mostram como armas eram transportadas nessa região. A inteligência israelense recuperou vídeos nos celulares de terroristas que foram neutralizados. Mesmo com cessar-fogo, os soldados ainda precisam, em alguns momentos, ficar em pontos de observação como esse. Dessa área muito protegida pelo concreto, eles conseguem ter uma visão clara da cidade de Gaza e de potenciais ameaças. No meio da gravação, ouvimos barulhos de tiros. O porta-voz do Exército, Nadav Shoshani, diz que isso acontece diariamente. As forças de defesa de Israel confirmaram que os disparos foram feitos contra um terrorista que cruzou a linha amarela no momento em que estávamos filmando. Tropas israelenses realizaram novos ataques no sul do Líbano.
Segundo as forças de defesa, depósitos de armas do grupo terrorista Hezbollah foram destruídos. De acordo com os militares, os galpões ficavam em áreas populosas. Ontem, outro ataque na região já tinha atingido um centro de treinamento do grupo terrorista Hamas. Autoridades libanesas confirmaram a morte de pelo menos 13 pessoas. Agora vamos saber como fica o tempo no feriado. A Lidiane Sayuri já está aqui. Oi, Lid, boa noite. Qual é a previsão? Oi, Mariana. O feriado será de tempo firme no sul, sudeste e em grande parte do centro-oeste. A chuva vai se concentrar mesmo mais no norte e nordeste. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Quinta-feira de sol e calor à tarde em áreas do centro-oeste, interior de São Paulo, Minas Gerais e em partes do sul. Nestes locais, a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%. Em Curitiba, sol entre nuvens, com máxima de 22 graus. Em São Paulo, faz até 25 à tarde. Em Salvador, tempo nublado com alerta para temporais, máxima de 28. Hoje, Minas Gerais e Espírito Santo registraram a maior quantidade de chuva do Brasil. As imagens de satélite mostram instabilidades no norte e nordeste. Amanhã, a circulação de ventos quentes e úmidos provoca chuva forte no norte e nordeste. Na Bahia, os temporais podem ser ainda mais intensos. No sul e em partes do sudeste, o ar frio mantém o tempo firme, o mar agitado e as temperaturas mais baixas pela manhã. Tem chance de geada nos pontos mais altos da Serra Catarinense. Em Porto Alegre, faz 30 graus à tarde. Em Vitória, 27. 32 em Brasília. Em Macapá, 33 e até 31 no Recife. Tempo delivery. Tem participação do Adair, de Aragoiânia, Goiás. Boa noite, Adair. Quinta e sexta de sol com poucas nuvens e máximas entre 29 e 31 graus. No sábado, o dia segue ensolarado com pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz até 30. O Marcos é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Oi, Marcos. Nesta quinta faz 24 graus. Na sexta-feira, máxima de 26. No sábado, sol com aumento de nebulosidade, 28 graus e pancadas de chuva à tarde. Participe do nosso Tempo Delivery. Use a hashtag #VocêNoJR nas redes sociais. Mariana, Edu. Obrigado. A gente já está voltando com a história do motorista que parou uma das principais rodovias de São Paulo. Agora ele confessou que não foi sequestrado. E a seguir, amanhã é dia de clássico entre Corinthians e São Paulo no Brasileirão, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Os rivais vão se enfrentar aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians não vence o São Paulo há 2 anos. Amanhã tem clássico na Neoquímica Arena, um confronto de grande rivalidade entre Corinthians e São Paulo. Previsão de clássico tenso, viu? Emocionante, como sempre acontece nesses encontros. Paloma Totti com a gente essa noite para dar detalhes desse jogão. Boa noite, Paloma. E grandes estrelas. Boa noite para vocês, boa noite para você. Olha, os dois times disputam uma vaga na Libertadores do ano que vem e não podem nem pensar em empate. Neste ano, o Corinthians perdeu os 2 jogos que teve contra o São Paulo. Corinthians e São Paulo é um dos maiores clássicos do país. Hernan Crespo, técnico do tricolor, sabe que um bom resultado pode transformar a reta final da temporada. Amanhã ele vai ter o retorno de Pablo Maia, mas não terá Lucas Moura, afastado novamente por dores no joelho. Para os nossos objetivos esse ano é muito importante esses 3 pontos, pontuar fora de casa, ainda mais sendo um clássico que com certeza nos traz ainda mais confiança. O Corinthians não vence o São Paulo há 2 anos. São 7 jogos no total, mas jamais perdeu para o rival aqui na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Detalhe que motiva o timão no clássico. O argentino Garro está suspenso depois de receber o 3º cartão amarelo. Um desfalque importante para o timão. A gente vai entrar amanhã com espírito total de final, porque amanhã em casa a gente tem que decidir com vitória e é só isso que importa para nós. A Record transmite o Majestoso amanhã, a partir das 7 da noite. A cobertura completa você assiste também no R7 e no Record Plus. São times muito irregulares que dependem de 1 ou 2 jogadores para conseguir resultados e que certamente no Campeonato Brasileiro decepcionaram suas torcidas. Eles têm uma chance agora nesse clássico de mostrar que
podem dar um tipo de satisfação para os seus torcedores. Jogão, jogão. Então, amanhã, a partir das 7h, Corinthians e São Paulo vão se enfrentar pelo Brasileirão. Clássico com transmissão da Record para todo o Brasil. Mariana Edu, vou estar lá na Neoquímica Arena. E a gente vai estar ligado. Obrigada, Paloma. A seguir, você vai ver o que os clientes do Banco Master precisam fazer para resgatar o dinheiro aplicado. E a gente também te conta que de janeiro a outubro, a Polícia Rodoviária Federal já multou quase 2.500 motociclistas usando o telefone. Infração que dá 7 pontos na carteira e multa de R$ 293 aumenta o risco de acidentes. A Polícia Federal vai investigar a atuação de governos estaduais e municipais que investiram dinheiro da aposentadoria dos funcionários públicos no Banco Master. A Polícia Federal estuda abrir um novo inquérito sobre a conduta de governadores e prefeitos que colocaram recursos dos fundos de previdência social em investimentos no Banco Master. 3 estados e 15 municípios fizeram aplicações em letras financeiras do banco, no total de R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Amapá aplicou 400 milhões, o Amazonas 50 e o Rio de Janeiro 970 milhões de reais. Os valores aplicados são do regime próprio de previdência social, o sistema de aposentadoria e pensão exclusivo para servidores públicos da União, estados e municípios. Além do Banco Master, o BRB e outras 2 instituições de crédito são investigados na Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A Cartus e a Tirreno, que são apontadas pela PF como empresas de fachada. Agora, a Polícia Federal quer saber por que o BRB transferiu quase 17 bilhões de reais ao Master, sendo 12 bilhões com indícios de fraude. O BRB anunciou a compra do Banco Master em março deste ano, por 2 bilhões de reais. Mas a operação não foi aprovada pelo Banco Central. A pedido da Justiça, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado. Em nota, ele disse que reitera o compromisso de cooperar integralmente com as autoridades e de disponibilizar todas as informações necessárias para o completo esclarecimento dos fatos. Para a vaga de Paulo, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, indicou Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Os 7 presos na Operação Compliance Zero passaram por audiência de custódia e permanecem detidos. Entre eles, Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que foi preso no aeroporto de Guarulhos. A PF apura se Vorcaro tentava fugir do Brasil. A defesa dele alega que o empresário faria uma viagem de negócios relacionada à venda do banco a um grupo dos Emirados Árabes. O avião de Vorcaro, avaliado em 200 milhões de reais, foi apreendido pela polícia e tinha um plano de voo autorizado até Malta, na Europa. Bom, o aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito foi o mais baixado no Brasil de ontem para hoje, não à toa, né? A liquidação do Banco Master provoca incerteza entre quem tem dinheiro aplicado na instituição. Os clientes que têm saldo de até R$ 250 mil estão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Para resgatar o recurso, é preciso fazer um cadastro no aplicativo FGC. Uma mensagem informa, aguardando a lista de credores do Banco Master. Os produtos financeiros garantidos pelo fundo são contas corrente e poupança, CDB e RDB, letras de crédito imobiliário, letras do desenvolvimento, letras do agronegócio, hipotecárias, de câmbio e conta salário. Esta professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas explica que o Banco Central vai nomear uma pessoa física como liquidante, que será responsável por analisar as contas e identificar os valores que o banco tem a pagar a credores. O que for possível ser vendido e de alguma maneira converter em dinheiro vai ser usado para ressarcir esses casos de operações que ou não são cobertas pela FGC ou passaram desse limite de 250 mil. Teremos aí 30 dias mais ou menos para que o liquidante informe todos esses que têm créditos garantidos pelo FGC
e depois disso o pagamento é feito rapidamente. O Sindicato dos Bancários de São Paulo informou que a liquidação do Banco Master deve impactar 515 trabalhadores diretos e mais de 12 milhões de clientes. Depois de terminado o processo de liquidação, será definido quanto poderá ser devolvido a quem tem valores acima dos R$250 mil cobertos pelo Fundo Garantidor. Ainda não há prazo para isso ocorrer. A ideia é conseguir levantar a maior quantidade de recursos possível, seja indo atrás de pessoas que estão devendo para o banco, ou seja, vendendo ativos que o banco tenha, para montar e juntar a maior quantidade de dinheiro possível para indenizar quem é devido. O celular vira um item indispensável. Também para quem trabalha de moto, por exemplo. Só que esse é um aparelho que distrai a atenção do condutor. E de moto, o risco de acidente aumenta. Só esse ano, no país, quase 2.500 motociclistas foram multados por usar o celular no trânsito. O aparelho fixado na moto se tornou comum, principalmente entre quem trabalha com entregas. Não dá para ficar sem, por causa do GPS, né? A comunicação com a empresa também. O uso do suporte para o aparelho é permitido, mas manusear o celular e pilotar ao mesmo tempo não. É infração gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. Basta uma pequena distração para correr um grande risco. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 3 segundos, com atenção voltada para a tela do celular, numa velocidade de apenas 40 km por hora, são suficientes para o motociclista rodar 36 metros sem olhar para frente. É 4 vezes a distância a que eu estou nesse carro da Polícia Rodoviária Federal. A partir do momento que o veículo está em deslocamento, ele não pode de forma alguma estar manuseando, está utilizando as mãos dele para mexer no telefone. As 2 mãos dele têm que estar no guidão. De janeiro a outubro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou em todo o país quase 2.500 infrações de motociclistas que seguravam ou manuseavam o celular no trânsito. A Associação dos Motofretistas recomenda cuidado sempre. A gente pede que, se necessário responder uma mensagem, pare a moto no local seguro para que você possa responder e não correr risco. Enquanto pilota, o Paulo deixa o celular no bolso. Eu sempre ignoro essa questão de suporte, já para evitar risco, né, de acidente, né? Porque moto é um veículo que não pode piscar o olho. Uma tragédia. 2 irmãos gêmeos de 1 aninho de vida morreram num incêndio no Rio de Janeiro. A mãe foi presa em flagrante porque tinha deixado os bebês sozinhos em casa. As câmeras de segurança registraram o momento em que a mãe chega em casa e, em seguida, sai desesperada e pede ajuda aos vizinhos. O incêndio atingiu o quarto onde estavam os gêmeos de 1 ano de idade que não resistiram aos ferimentos. Durante o fato, a mãe não estaria dentro da casa com as crianças, o que ocasionou a autuação dela pelo flagrante de abandono de incapaz. Vizinhos chegaram a subir no telhado para tentar salvar os bebês. A mãe estava desesperada, gritando para a gente tirar as crianças de lá de dentro. A chama já estava muito alta. Uma perícia foi feita no imóvel para investigar as circunstâncias do incêndio. O pai dos bebês estava trabalhando quando tudo aconteceu. A mãe das crianças foi presa em flagrante e liberada na audiência de custódia para responder em liberdade. A casa, que fica em um conjunto habitacional na Zona Oeste, ficou destruída. A gente sabe que o incêndio iniciou e se propagou dentro do ambiente onde estavam as crianças. Mas agora, o estopim, o elemento inicial, a gente ainda está apurando e estamos esperando esse resultado da perícia. A Câmara aprovou o projeto antifacção, que prevê o aumento de pena para integrantes de organizações criminosas. Agora, governo e oposição devem ter um novo embate no Senado. O relator do projeto será o senador Alessandro Vieira. O texto do deputado federal Guilherme Derrite foi aprovado ontem à noite na Câmara, com 370 votos a favor e 110 contra. Chamado no Congresso de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, o projeto traz mudanças no enfrentamento às facções.
As penas a integrantes de organizações criminosas vão de 20 a 40 anos de reclusão. O favorecimento para o domínio de territórios por facções será punido com penas de 12 a 20 anos. Haverá apreensão de bens ainda durante a investigação para evitar desvalorização. E os recursos vão reforçar as estruturas policiais. Proibição de anistia, graça ou indulto, fiança ou liberdade condicional para integrantes de facções. O tempo no regime fechado passa a ser de 70% da pena, em vez dos 40% de hoje. No caso de reincidência, pode chegar a 80%. Fim do auxílio reclusão, que é o salário mínimo pago a dependentes de condenados. Os chefes de facções devem cumprir pena em presídio federal de segurança máxima. Presos perdem direito a voto. E facção criminosa passa a ser definida como toda organização que tenha 3 ou mais pessoas que empregam violência para controlar territórios e intimidar a população ou autoridades. A discussão vem agora para o Senado, sem prazo para ser concluída. Depois de sofrer ampla derrota na Câmara, o governo quer alterar pontos do projeto. Uma das principais disputas é com relação aos recursos apreendidos de facções, que seriam encaminhados para fundos estaduais e nacional de segurança pública. O governo quer que os recursos sigam apenas para a Polícia Federal. Se o texto for alterado no Senado, volta para a Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o senador Alessandro Vieira como relator do projeto no Senado. O senador Alessandro Vieira tem uma longa carreira jurídica também da Polícia Judiciária do Estado de Sergipe, tem uma experiência grande como profissão, mas também agora como legislador e senador da República. Nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou nas redes sociais que o projeto aprovado pela Câmara alterou pontos centrais do projeto enviado pelo governo, o que enfraquece o combate ao crime organizado e gera insegurança jurídica. Também em rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, respondeu que não se pode desinformar a população, que é alvo diariamente do crime, com inverdades, e que é muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal de combate ao crime organizado, cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Mota afirmou ainda que o governo optou pelo caminho errado ao não compor essa corrente de união para combater a criminalidade. Veja a seguir. O presidente Lula entra nas negociações na COP30 e abre diálogo com vários países para evitar o fracasso da cúpula em Belém. E também, estudantes ficam feridos depois de briga generalizada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O motorista que afirmou ter sido sequestrado e ficou com um caminhão atravessado numa das principais rodovias de São Paulo confessou que tudo não passou de uma armação. Denner Laurito dos Santos, de 52 anos, admitiu à polícia que não foi vítima de sequestradores. Ele mesmo se amarrou ao que dizia ser uma bomba e atravessou o veículo no Rodoanel, na Grande São Paulo. As pistas ficaram fechadas por 5 horas. A falsa bomba foi fabricada por ele. Ele produziu aquele simulacro do artefato explosivo na própria cabine do caminhão com o que ele tinha, né, com os elementos que ele tinha, que é um spray utilizado para o gás do fogão, para esquentar a comida, e o papel alumínio, tudo isso utilizado por ele. Segundo o motorista, a história foi inventada para chamar a atenção para as condições de trabalho dos caminhoneiros. Denner deve ser indiciado por falsa comunicação de crime. Um aulão para estudantes do ensino médio terminou em pancadaria no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Alguns alunos precisaram de atendimento médico. As causas da confusão estão sendo investigadas. Um grave acidente terminou com a morte de 3 pessoas da mesma família numa rodovia na região metropolitana de Curitiba. Elas estavam num carro que ficou prensado entre 2 carretas. 2 pessoas foram levadas ao hospital em estado grave. A Polícia Militar deflagrou uma operação de combate ao contrabando e à falsificação de bebidas em Minas Gerais. Cerca de 4.000 garrafas e diversos galões foram apreendidos.
2 caminhões com cargas de cigarros e agrotóxicos contrabandeados foram apreendidos perto da fronteira com o Paraguai. Um carro que dava apoio também foi confiscado. Os motoristas conseguiram fugir. Atenção agora, porque as Forças Armadas Americanas divulgaram novas imagens de exercícios militares agora em Porto Rico. A ilha no Caribe tem posição estratégica em relação à Venezuela. Este vídeo mostra aeronaves em exercícios reais. Fuzileiros treinam a cerca de 800 quilômetros da Venezuela. O treinamento faz parte da Operação Lança do Sul. Até agora, já foram realizados 21 ataques a embarcações supostamente carregadas de drogas. Ao menos 83 pessoas morreram. Essa já é a maior operação militar dos Estados Unidos no Caribe desde a crise dos mísseis em Cuba na década de 60. O governo americano acusa a Venezuela de envolvimento no tráfico internacional de drogas. Segundo o jornal The New York Times, Trump autorizou planos da agência de inteligência americana para fazer operações secretas na Venezuela. Paralelamente, ter iniciado uma ação diplomática. Ainda segundo o jornal, o presidente Nicolás Maduro ofereceu reservas de petróleo e prometeu deixar o governo em 2 ou 3 anos. Mas os Estados Unidos teriam recusado a proposta. A Casa Branca não confirmou as informações. No último dia da visita do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, Trump disse que irá aumentar a cooperação militar com a Arábia Saudita. E nós precisamos falar sobre o que está acontecendo com os cristãos na África. Pelo menos 2 pessoas morreram em um ataque contra uma igreja evangélica na Nigéria. Uma transmissão mostra o momento em que o ataque interrompe uma reunião. Homens armados invadem a igreja e abrem fogo contra os presentes, provocando pânico. Depois do ataque, o grupo fugiu para uma área de mata. O pastor e outros integrantes da igreja foram sequestrados. As autoridades procuram pelos criminosos. Nos últimos meses, a violência de grupos islâmicos extremistas contra comunidades cristãs tem aumentado na Nigéria. Na segunda-feira, 25 meninas cristãs de uma escola foram sequestradas por criminosos. Um ataque aéreo russo deixou pelo menos 25 mortos e dezenas de feridos na Ucrânia. Mais de 500 drones e mísseis foram lançados pela Rússia durante a madrugada. Pela manhã, bombeiros ainda trabalhavam no resgate das vítimas em Ternopil, no oeste da Ucrânia. Entre os mortos estão 3 crianças. A cidade atingida fica longe da área de conflito, mas próxima à fronteira com países aliados da OTAN. Polônia e Romênia reagiram, mobilizaram caças e fecharam parcialmente o espaço aéreo. Aqui no Reino Unido, a tensão também aumentou. O governo acusou a Rússia de operar um navio espião perto de águas britânicas e apontar lasers para atrapalhar a visão de pilotos da Força Aérea. As autoridades alertam que a embarcação tem capacidade de mapear cabos submarinos, o que representa um risco para a conectividade da internet. Representantes dos Estados Unidos estão em Kiev para retomar o diálogo sobre um possível fim da guerra. Segundo a imprensa americana, um plano de Donald Trump teria proposto ceder territórios ucranianos à Rússia, além do reconhecimento da Crimeia. A medida será avaliada pelo governo da Ucrânia. O presidente Lula quebrou o protocolo na COP30 e assumiu pessoalmente parte das negociações para tentar destravar os acordos. Então vamos a Belém conversar com a Cristina Lemos. Boa noite, Cris. A estratégia funcionou? Olá, Mariana, boa noite para você, Edu, e também para todos que estão conosco aqui no JR. Isso é o que nós vamos observar pelas próximas 48 horas, quando finalmente devem se tornar públicos os documentos oficiais com força política e principalmente jurídica referentes aqui à COP30. O Brasil quer que esse evento seja marcado por uma posição firme pela substituição dos combustíveis fósseis. Veja na reportagem de Tainá Farfan.
Há 2 dias do fim da COP30, o presidente Lula voltou a Belém para ajudar nas negociações mais difíceis. Ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do presidente da COP, André Corrêa do Lago, ele se reuniu com ministros e negociadores de países como China, Índia, Egito, Emirados Árabes e Venezuela, além de representantes da África e da União Europeia. A portas fechadas, Lula liderou a estratégia de tentar convencer os países a cederem sobre temas importantes para o Brasil: adaptação climática, financiamento e um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. A presidência da COP estabeleceu como meta definir até esta quarta-feira os textos sobre esses assuntos, mas a exigência de um consenso pode adiar alguns deles. A ideia é adiantar a redação de uma decisão de capa, um texto final com os itens mais sensíveis, que estavam fora da agenda oficial, mas que a presidência julga importantes e que podem influenciar as próximas conferências. O ministro do Meio Ambiente da Alemanha e o representante europeu para o clima demonstraram estar abertos ao mapa do caminho proposto pelo Brasil. About the roadmap, we very much like it. We do have a very clear trajectory that is about phasing out fossil. O presidente Lula ainda recebeu lideranças de movimentos sociais, sociedade civil e indígenas, e também se reuniu com empresários. Cuidar do clima é saber que os países ricos precisam ajudar os países pobres, de que é preciso colocar dinheiro para que as pessoas que têm floresta em pé mantenham suas florestas em pé. Cientistas do Brasil e do mundo marcaram hoje uma posição clara quanto à transição energética e também quanto ao financiamento climático, numa dura carta dirigida à ONU e à comunidade científica de todo o mundo. Aqui na convenção já há maioria entre os países quanto à necessidade de substituição do petróleo, do gás e do carvão mineral. Fábio Menegatti acompanhou as negociações. Já passa de 80 o número de países que aderiram à proposta de criar uma estratégia global para eliminar o uso de combustíveis fósseis. A ideia é começar a construir o chamado Mapa do Caminho na conferência em Belém e seguir o debate nas próximas edições da COP. Combustíveis como carvão e petróleo são responsáveis por emissões de grandes quantidades de gases de efeito estufa e, consequentemente, aumentam a temperatura do planeta. A transição energética é um dos temas que enfrentam resistência de países como os Emirados Árabes. Segundo especialistas, há nações que se opõem à urgência de medidas climáticas e emperram as negociações. Uma das principais justificativas do setor dos combustíveis fósseis é a questão dos empregos e a injeção de recursos financeiros nas economias. Esse mapa precisa ser já efetivado no ano de 2026. Países como Vanuatu, formado por 80 ilhas, são diretamente ameaçados pelas mudanças climáticas e correm o risco de desaparecer, segundo o ministro do Meio Ambiente do país. Os combustíveis fósseis também foram um dos temas de uma carta elaborada por cientistas. O documento, entregue à presidência da COP, pede o fim dos subsídios a esse tipo de energia e defende que o uso desses combustíveis esteja o mais próximo possível de zero até 2040. Hoje essa carta, para nós, é um dos principais alicerces dessa COP30 e um dos principais legados. E foi divulgado um ranking importante aqui na COP30. É o Índice de Desempenho das Mudanças Climáticas de 2026. Segundo esse indicador, nenhum dos países analisados apresentou resultados satisfatórios para conter o aquecimento global no nível máximo de 1,5 graus Celsius. Veja a lista. As 3 primeiras posições do ranking estão vagas porque nenhum país teve progressos satisfatórios nas emissões dos gases do efeito estufa, no uso de energias renováveis e nas políticas climáticas. O melhor desempenho é da Dinamarca, em 4º lugar. Em seguida, aparecem Reino Unido e Marrocos. O Brasil está em posição mediana, no 27º lugar. Os 3 últimos colocados são Estados Unidos, que caiu 8 posições, Irã e Arábia Saudita. E o dia aqui na COP30 também foi dedicado à participação das mulheres na defesa do meio ambiente. Ingrid Gribel traz as informações. Seca, elevação das temperaturas e inundações trazem mais transtornos para a população feminina.
Até 2050, as mudanças climáticas podem deixar 158 milhões de mulheres na pobreza, número superior ao de homens. Durante o painel Mulheres, Vozes que Guiam o Futuro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reforçou a importância feminina. Elas sabem compartilhar a autoria das coisas, conseguem compartilhar a realização. E as mulheres gostam de compartilhar o reconhecimento. Quando desastres climáticos ocorrem, mulheres e crianças têm 14 vezes mais probabilidade de morrer do que homens. Entre os motivos estão a falta de acesso a recursos e a mobilidade reduzida. Segundo a ONU, de cada 5 pessoas obrigadas a se deslocar por conta do clima, 4 são do sexo feminino. Só existe justiça climática com justiça de gênero, com a participação das mulheres. São elas as mais impactadas e são elas as que também conseguem produzir soluções nas situações vivenciadas por elas e suas famílias. E uma última notícia, agora há pouco a Alemanha anunciou que vai investir no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, na sigla em inglês TFFF, o equivalente a mais de 6 bilhões de reais. Nós seguimos acompanhando a reta final da COP30 direto de Belém. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. Recado importante, amanhã por causa do futebol, nosso encontro aqui no JR começa mais cedo, viu? 6h15 da noite. À meia-noite tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe e logo depois de Reis tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca, uma boa noite. Boa noite para você, até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.